Olá, gente, tudo bom? Começando mais um vídeo da nossa sequência didática. Agora a gente vai começar um tema novo, que é o espaço rural, porém esse tema é grande e complexo, que a gente tem que entender o espaço rural e o espaço urbano. Então esse vídeo vai ser dividido em duas partes, talvez até três, tá? Dependendo do andamento das nossas aulas aí. Então nessa primeira parte aqui nós vamos falar das diferenças de espaço urbano e espaço rural, entender como que um depende do outro, e vamos entender também o que é extrativismo e as comunidades tradicionais. Então nesse primeiro vídeo só vai ter esse tema. Os detalhes sobre características do espaço rural, a agricultura brasileira, isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Por enquanto, apenas uma introdução. Mandamos ver lá então. Bom, dando início aos nossos estudos, quais vão ser os objetivos nossos com esse vídeo, com essa aula? Nós vamos diferenciar os espaços urbano e rural, dar algumas diferenças básicas entre esses dois espaços, diferenças que a gente vai precisar para as próximas aulas, vendo inclusive como que um espaço depende do outro. Por que o espaço rural depende do espaço urbano e por que o espaço urbano depende do espaço rural. Lembrando que posteriormente, daqui a alguns dias, a gente vai ter algumas aulas sobre espaço urbano também, mas por enquanto o foco é espaço rural. Depois a gente vai estudar os tipos de extrativismos, quais são os extrativismos que nós temos no Brasil, os principais tipos, e as comunidades tradicionais que praticam esses extrativismos. Bom, aqui nós temos uma fotografia aérea do município de Itaipu, no Ceará, onde nós conseguimos ver bem tanto a área urbana quanto a área rural de Itaipu. A área urbana vai ser aquela onde nós podemos enxergar aqui na imagem, onde tem a maior aglomeração de casas, comércios, prédios, escolas, hospitais, serviços, enquanto a área rural vai ser onde vai predominar as atividades voltadas para a agropecuária e para o extrativismo também. A área urbana pode ser formada por pequenas ou grandes cidades. Nós temos no Brasil cidades extremamente pequenas e metrópoles, que iremos estudar em outro vídeo. Enquanto a área rural no Brasil, nós vamos ter também pequenas propriedades, que vai usar mão de obra familiar e que vai abastecer o mercado interno, significa o quê? Que vão ser aqueles alimentos que nós consumimos, e teremos também grandes propriedades agropecuárias que vão ser voltadas principalmente para atender o mercado externo, ou seja, produzem para a exportação. Aqui nessa imagem nós conseguimos ver lá em Itaipu a área urbana e a área rural bem diferenciada. Vou colocar um exemplo aqui para a gente, aqui mais próximo de Belo Horizonte, do município de Lagoa Santa. Eu gosto muito de utilizar o Google Earth no dia a dia, e com a imagem de satélite a gente vai conseguir ver o que a gente precisa. Vamos procurar aqui o município de Lagoa Santa, que está bem próximo aqui de Belo Horizonte, dando um zoom aqui na imagem de satélite, Lagoa Santa ao norte de BH. Aproximando, notem aí que já dá para ver a área urbana, tudo isso daí são construções, dá para ver aí os telhados das casas, né? Avenidas, ruas, praças, essas manchinhas verdes são árvores, mas tudo isso é a área urbana de Lagoa Santa. E quando eu vou um pouquinho mais para o lado, olha lá, já temos a área rural. Isso daí, esses risquinhos verdes, são plantações. Então nós temos aqui a área rural do município de Lagoa Santa e bem ao lado já temos a área urbana. Bem legal isso. Embora eles sejam diferentes, há uma interligação entre o espaço rural e o espaço urbano. Aqui na imagem a gente tem uma área rural, mostrando que é aquele espaço destinado principalmente ao setor primário da economia. E ali no canto uma imagem de uma área urbana, que é aqui mesmo, de Belo Horizonte. Aí vem a pergunta, qual dos dois é mais importante? O espaço rural ou o espaço urbano? Os dois, porque os dois são interligados. Um depende do outro. O espaço rural vai depender de algumas atividades do espaço urbano e o contrário também. O espaço urbano vai depender de algumas atividades do espaço rural. Bom, falando um pouquinho então de como o espaço urbano depende do rural e como o espaço rural depende do urbano, no espaço rural vai ser onde principalmente são produzidas matérias-primas e alimentos que nós consumimos aqui no espaço urbano. Se a gente pensar
arroz, feijão, trigo, milho, hortaliças, animais, peixes, aves, frangos, tudo isso que nós consumimos aqui no espaço urbano é produzido no espaço rural. Sendo assim, o espaço rural é aquele que produz todo o alimento que nós consumimos. E é até importante, a gente tem que tirar um pouquinho aquela visão de espaço rural ser um espaço atrasado, tá? Isso daí é uma das coisas que a gente tem que desconstruir nessa matéria. A gente não pode pensar o espaço rural como aquele lugar do Chico Bento, que vive na roça, que cria galinha. Não, o espaço rural não é apenas isso. A gente tem que entender o espaço rural como aquele onde há o predomínio de atividades agropecuárias e de extrativismo. Isso é o espaço rural. Resumindo, é onde predominam atividades agropecuárias e de extrativismo. Já o espaço urbano produz equipamentos que serão utilizados na área rural. Então, o espaço urbano fornece para o campo equipamentos como máquinas, produtos agrícolas, defensivos agrícolas, colheitadeiras, tratores, eletrodomésticos, além de serviços, como hospitais, faculdades, por exemplo. Sendo assim, resumidamente, o campo fornece para a cidade matérias-primas e alimentos, e a cidade fornece para o campo produtos industrializados e serviços. Por isso que nós dizemos que tanto o rural depende do urbano, quanto o urbano depende do rural. Eu vou deixar um pequeno resumo aqui para a gente, então, de como o espaço urbano depende do rural e como o espaço rural depende do urbano. Se precisar, vocês dão uma pausa aí no vídeo, tira um print aí da tela e guarda aí. Bom, passando essa introdução, a gente começa então nossa parte propriamente dita, que é a aula sobre o espaço rural. Porém, nesse primeiro vídeo, vamos tratar apenas do extrativismo. Os detalhes de espaço rural trataremos no vídeo da semana que vem. Bom, seguindo nossos objetivos, falamos um pouco sobre extrativismo. O que é o extrativismo? Extrativismo é simplesmente você extrair da natureza aqueles recursos que estão disponíveis para o uso dos seres humanos. É uma das atividades mais antigas que os seres humanos produzem. Na verdade, a gente pode considerar como a primeira atividade feita pelo ser humano foi o extrativismo. Destaque para o extrativismo mineral, falaremos bastante sobre ele, o extrativismo animal e o extrativismo vegetal. Lembrando também que o extrativismo foi a primeira atividade feita pelos portugueses quando chegaram aqui ao Brasil. Quando inicia a colonização do Brasil, eles vão procurar primeiro o pau-brasil, nós já estudamos sobre isso, é um extrativismo vegetal. Depois vão produzir a cana-de-açúcar, também um extrativismo vegetal. E posteriormente vão começar a mineração de ouro aqui em Minas Gerais, que é um extrativismo mineral. Paralelamente a isso, temos também a produção de gado, que é o extrativismo animal, que era para o quê? Para alimentar a colônia. Começando o nosso primeiro tipo de extrativismo, temos o extrativismo mineral. O que é o extrativismo mineral? É a exploração daqueles recursos minerais que existem no subsolo, que existem na crosta terrestre. Podemos dar como alguns exemplos aí o ferro, o alumínio, a hematita, o diamante, o ouro, manganês, níquel, petróleo. Tudo isso é extrativismo mineral. Extrair do subsolo aqueles recursos minerais que existem lá. Esse tipo de extrativismo é responsável, em grande parte, pela degradação do meio ambiente que nós temos hoje. E, ao mesmo tempo, é esse tipo de extrativismo que dá sustentação à atividade industrial do planeta. Ao mesmo tempo, ele degrada e sustenta nossas necessidades, as coisas que consumimos hoje. Tudo que nós consumimos, ou boa parte dos produtos industrializados, vem do extrativismo mineral. O extrativismo mineral é uma das grandes fontes de recursos econômicos para o país, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro e outros recursos minerais do mundo. Nós já estudamos esse tema antes, quando nós vimos os recursos minerais do Brasil. Temos aí esse mapa, que nós já vimos ele antes também, que mostra as principais jazidas minerais do Brasil, dando destaque aqui para o nosso estado de Minas Gerais, onde nós temos o quadrilátero ferrífero, que é uma das maiores províncias minerais que temos no Brasil. Bom, o garimpo é a exploração ou extração, mecanizada ou manual, igual a gente está vendo aí na imagem, de alguns recursos minerais que existem.
como ouro e diamante. Foi o garimpo, inclusive, que iniciou a busca pelo ouro aqui em Minas Gerais no passado, como nós já estudamos isso na época da colônia. Porém, a gente tem que lembrar que o garimpo existe bastante ainda, principalmente no norte do Brasil, em áreas inclusive protegidas ambientalmente. O garimpo ele gera um monte de problemas nos locais onde é praticado, como o desvio de rios. Muitas vezes é necessário desviar o curso d'água para garimpar, a contaminação com mercúrio e outros metais pesados, que eles utilizam principalmente o mercúrio para separar o ouro do que não tem nenhum valor, e esse mercúrio acaba contaminando rios, e também a alteração nas paisagens. Onde se tem um garimpo, a paisagem vai ser completamente alterada, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Já a mineração, que é uma atividade muito conhecida por nós aqui em Minas Gerais, consiste na pesquisa, exploração e extração dos recursos minerais utilizando muito equipamento. Com a utilização de equipamento, pode-se alcançar camadas cada vez mais profundas e retirar uma quantidade de minério muito maior. Essa quantidade de minério muitas vezes é enviada para o mercado externo ou para as indústrias brasileiras para produzir muitos produtos que nós utilizamos aqui em nosso dia a dia. A mineração é uma das atividades que mais causam problemas ambientais. Dentre os vários problemas que a mineração causa, nós podemos citar o desmatamento. Em qualquer área que você tenha uma atividade mineradora grande, vai haver um grande desmatamento. Podemos falar também da alteração da paisagem, assim como o garimpo. Onde tem mineração, aquela paisagem será totalmente alterada. Ruídos e vibrações provocadas por toda atividade que é feita para retirar esse minério. Alteração na vida das comunidades de onde se localizam essas mineradoras. O modo de vida dessas pessoas acaba sendo impactado pela atividade da mineração. E além, claro, dos riscos de acidentes de barragens, como infelizmente nós assistimos 2 grandes acidentes nos últimos 3 anos aqui em Minas Gerais, fora os pequenos acidentes que passaram desapercebidos nos últimos anos também. Sendo assim, a gente pode falar que o extrativismo mineral pode causar diversos problemas para o meio ambiente. E para a gente aqui em Minas Gerais, ainda muito recentes, 2 grandes tragédias que tivemos nos últimos anos. Mariana, em novembro de 2015, que deixou 19 mortos, mais a contaminação do Rio Doce. E o acidente de Brumadinho, em janeiro do ano passado, de 2019, que deixou um saldo de 270 mortos. Vou deixar aqui para a gente uma reportagem sobre isso. Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento de outras 2 barragens. No início da tarde, um mar de lama desceu por um vale cheio de sítios e vilarejos e saiu destruindo a vegetação, cobrindo as casas e revirando muitos carros. A lama destruiu praticamente tudo que ela encontrou pela frente. Aqui nesse ponto, 2 pilares de sustentação do pontilhão da ferrovia foram abaixo e levaram junto mais de 100 metros da linha do trem. Era 1h20 da tarde quando os bombeiros confirmaram o rompimento de uma barragem de rejeitos da mina do Feijão. Ela ficava numa área rural a poucos quilômetros de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Faz parte de um complexo de mineração da Vale. A empresa disse que a barragem tinha rejeitos de minério de ferro e não estava ativa desde 2015. Em pouco tempo, a lama cobriu a área administrativa da Vale e parte da comunidade da Vila Ferteco. Aproximadamente 1.000 pessoas moram na região. Em Brumadinho, a polícia avisou aos moradores do rompimento e outras 4 cidades da região estão em alerta. A imagem impressionante parece a repetição de uma cena de 2015 em Mariana, com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco. Extrativismo animal, uma outra forma de extrativismo para a gente, que é a retirada ou captura de animais, basicamente com a caça e a pesca. Em relação à pesca, nós podemos citar a pesca artesanal, que é uma atividade mais simples e de subsistência, praticada por ribeirinhas e caiçaras, principalmente, que iremos estudar no final do vídeo. Temos também a pesca industrial, que utiliza técnicas mais sofisticadas e mais avançadas.
Esse tipo de pesca, se ela não for controlada, se não tiver um controle sobre ela, ela pode gerar um desequilíbrio ambiental, quando se retira mais peixes do que o necessário para a reprodução daquela espécie. Inclusive, em relação à pesca industrial, não sei se vocês se lembram desse filme aqui, o Happy Feet, que a história fala disso, porque os peixes que os pinguins comem estavam desaparecendo, e um pinguim descobre que é um navio que está levando todos os peixes embora, e isso acaba afetando a cadeia alimentar desses próprios pinguins. Então é bem legal a história que tem a ver com isso, com a pesca industrial. Eu vou deixar um trechozinho do filme aqui para vocês verem. We'll tell your whole Laughing Boy Nation they were dead wrong about you. Now let's all go back home right now. Right on. Can I ask a favor of you? Sure. Adios, amigos! No extrativismo animal também temos a caça, que é uma atividade proibida no Brasil, porém existe, principalmente em relação a animais silvestres para venda no exterior. Há exceções. Em algumas épocas do ano, para controlar a superpopulação de jacarés ou javalis, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, é permitido a caça, porém para aquela comunidade local apenas. Então isso é apenas uma exceção que há em relação à caça, que no geral é uma atividade proibida no Brasil. Extrativismo vegetal agora é um outro tipo de extrativismo que consiste na coleta, extração de frutos, madeiras, fibras, sementes, raízes e é muito utilizado em todas as sociedades. Então vamos estudar um pouquinho do extrativismo vegetal. No extrativismo vegetal existe uma modalidade, que é a extração de madeira, que é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Quando nós estudamos os tipos de vegetações do Brasil, nós falamos inclusive da Mata Atlântica, que quase 90% já foi toda desmatada exatamente pela extração de madeira. Outras vegetações do Brasil, como o cerrado e principalmente a floresta amazônica, hoje sofrem o mesmo problema. Então, isso é um tipo de extrativismo vegetal, a extração de madeira, que é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Existem outros tipos de extrativismo vegetal que são feitos de forma sustentável e dessa forma não agride o meio ambiente. Essa foto aqui, eu fiz ela no estado do Pará, em 2019. Isso daí é a extração de látex, que é retirado das seringueiras, uma maneira de você fazer o extrativismo vegetal, você está extraindo algo da natureza, algo de uma árvore, sem prejudicar a mesma. Porque a pessoa que faz isso ela não vai desmatar a floresta, ela vai retirar apenas o látex de lá, deixando a floresta no local. Uma outra maneira de extrativismo vegetal de maneira sustentável é a extração do açaí. As pessoas que fazem a coleta do açaí, uma atividade muito comum nos estados do Amazonas e Pará, por exemplo, elas apenas extraem o açaí sem ter que desmatar alguma parte da floresta. Por isso nós chamamos isso de sustentável ou desenvolvimento sustentável, que é o quê? Você utilizar os recursos naturais, preservando eles para as próximas gerações. Existem no Brasil, inclusive, muitas reservas extrativistas, que são onde as pessoas podem praticar esse tipo de extrativismo vegetal sem agredir o meio ambiente. As pessoas que fazem esse tipo de extrativismo são as chamadas comunidades tradicionais, que é algo muito comum aqui no Brasil. Vamos ver, para finalizar esse vídeo, algumas dessas comunidades para entender um pouquinho mais sobre elas. Na imagem nós temos uma comunidade quilombola, que são comunidades descendentes de antigos quilombos, formado por afrodescendentes e que praticam principalmente a agricultura. Os seringueiros
São comunidades que vivem da extração do látex, como aquela foto que eu mostrei agora há pouco. Lembrando que o látex é muito utilizado para fazer borracha, embora atualmente se usa mais para fazer artesanatos. Em comunidades tradicionais do norte do país, os seringueiros utilizam esse látex exatamente para fazer artesanatos que são vendidos nos grandes centros urbanos. Os caiçaras são comunidades que vivem em todo o litoral do Brasil e praticam a pesca artesanal e também a venda de artesanatos. E por fim, os ribeirinhos, que são comunidades que vivem nas margens dos rios, muito comum no norte do país. A pesca é a principal fonte de renda dessas comunidades também. Então, gente, estamos terminando o vídeo. Conseguimos ver então essa introdução do espaço rural. A gente viu as diferenças entre espaço rural e espaço urbano, falei que esse era o objetivo nosso. Também vimos os tipos de extrativismos que existem, mais as comunidades tradicionais. Para a semana que vem, provavelmente, a gente vai continuar esse tema, falando mais de espaço rural ainda, sobre a agricultura no Brasil e as características da nossa agropecuária. Porém, terminando o vídeo agora aqui, nós falamos no final sobre as comunidades ribeirinhas e eu vou deixar com vocês algumas imagens que eu fiz no rio Amazonas, no estado do Pará, em julho de 2019. Porém, dessa vez, as fotos não são legais, porque mostra algumas das realidades que as comunidades ribeirinhas vivem. Então, realidades como trabalho infantil, que existe muito na região, infelizmente. Muitas vezes a gente não valoriza o que nós temos. Reflita um pouco em relação a essas imagens que eu vou deixar aí, e vou deixar também uma reportagem no final, só para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema. No mais, obrigado por terem assistido todo o vídeo. Valeu e até mais. Então, como eu disse, essas são algumas imagens que eu fiz no estado do Pará, de comunidades ribeirinhas. Essa foto aí mostra até uma pequena capela, dá para ver ali. Há outras imagens, existem também, de igrejas ribeirinhas. É até interessante ver. E aqui uma casa de uma comunidade. Essa próxima imagem mostra aqui também as casas suspensas. Essas casas são chamadas de palafitas. Elas são construídas assim mais alta, exatamente para no período de cheia a água não adentrar dentro da casa. Quando eu fui, notem que estava no período de cheia. Dá para notar aqui no centro da imagem um poste. Vejo que ele está praticamente todo submerso, porque era exatamente no período de cheia que foi feita essa imagem. Já essa foto aí para quem muitas vezes reclama de ir na escola, né, que não gosta de ir à escola, isso é uma escola, essa foto aí. Certamente ela é menor do que a casa de muitos de vocês. E vejo que ela é construída de uma maneira simples para abrigar os estudantes de forma extremamente precária. Então, muitas vezes nós não damos valor ao que nós temos porque a gente não conhece a realidade do que nós temos nos rincões do próprio país. Essa foto não fui eu que fiz, tá? Mas eu peguei ela aqui só para ilustrar um barco escolar. Vocês estão muitas vezes acostumados com a comodidade de uma van, de um ônibus escolar. Muitas vezes no norte do país, para as comunidades ribeirinhas, para que as crianças possam ir às aulas também, tem que enfrentar muitas vezes um barco escolar. Isso quando tem. Quando não tem, as coisas se complicam um pouco mais, como a gente vai ver na reportagem daqui a pouco. Já essa foto aí são crianças trabalhando. A imagem não ficou muito legal, mas elas estão vendendo produtos que elas retiram da floresta, como açaí, peixes que pescam, vendendo aos passageiros do barco. Eu tirei essas duas fotos, mostrando na primeira dois adolescentes com idade no máximo de 14 anos, e na foto da direita uma menina, deve ter uns 14, 15 anos também, e um menino que deve ter no máximo uns 13 anos. Então, infelizmente, o trabalho infantil, que a gente sabe por lei é proibido no Brasil, existe, porque há muitos lugares que a fiscalização é extremamente difícil por serem locais um pouco mais distantes de qualquer grande centro urbano. Nossa última foto, notem que essa menina aí, ela está conduzindo a canoa. Essa menina deve ter uns 12 anos no máximo, e há mais duas crianças junto com ela que devem ter menos de 8 anos de idade.
Essa foto não ficou muito boa porque eu tive que dar um zoom na câmera, minha câmera não é muito boa, para conseguir fotografar. E eles acabam ficando no rio pedindo alguma coisa para os navios que passam. Exemplo, eu estava num navio passando e as pessoas vão jogando, tipo uma sacola com roupas ou algum biscoito para elas. Então, infelizmente, é um problema que existe bastante no nosso país. Vou deixar aqui para vocês uma reportagem sobre isso. E na descrição do vídeo ainda vou deixar um link com mais uma outra reportagem ainda para quem quiser ver. Rio Tajapuru, na ilha do Marajó. 2 garotos lutam contra a correnteza para levar a canoa até a margem. A canoa virou depois de uma tentativa mal sucedida de abordar uma grande embarcação. Os meninos queriam vender produtos regionais aos passageiros. É desse trabalho que eles tiram algum dinheiro para o sustento da família. E o que você consegue quando vocês vêm para cá? Às vezes a gente consegue dinheiro 20, de 10, comida. O que o pessoal dá para você? É roupa, dinheiro. Roupa, dinheiro, bolacha? É. Estamos aqui no Rio Parauaú, próxima à cidade de Breves, na ilha do Marajó. A cerca de 12 horas de barco de Belém, capital do Pará. Por aqui passam cerca de 50 embarcações por dia, que vão para diversas localidades do Marajó, para Manaus, Macapá e até para outros países. Quando os barcos passam, crianças usam canoas como essas para tentar vender doces e frutas regionais, muitas vezes arriscando a própria vida. O trabalho infantil é uma infeliz realidade na ilha, onde nem todo dia é possível ter comida na mesa na hora do jantar. Os moradores estão se virando como podem. A Polícia Civil afirma que já iniciou uma operação para evitar acidentes com as crianças. Só fiscalizando aí. É só questão quanto as crianças aí em cima da corda é perigoso. Vocês colocam tudo para dentro. Vocês tiveram orientação para colocar as crianças para dentro? Agora a gente vai... mas a gente manda, às vezes, descer ele para baixo, né? Os moleques são perigosos, mas assim mesmo, né? Criança em cima do barco é um risco muito grande. Você não sabia disso? É muito risco mesmo. Isso precisa ser acompanhado de não só da Polícia Civil, mas de todos os órgãos do governo empenhados em proteção à criança e ao adolescente. Mas por enquanto, é assim que meninos e meninas, desde cedo, conseguem alguns trocados para sustentar a família inteira.